Oi, aqui é a Lili. 2024 finalmente está chegando ao fim e aqui nesse vídeo eu vim trazer a lista das piores leituras que eu fiz esse ano. Minha voz ainda tá um pouco estranha porque eu tô saindo de uma sinusite, então se em algum momento der uma falhada, gente, por favor, relevem. Eu tentei fazer um top 10, mas eu comecei a perceber que eu tava encaixando livros aqui só pra dar uma quantidade de 10. Por esse motivo, esse será um top 8, sendo o oitavo o menos pior e o primeiro, o livro que mais me decepcionou, assim, o livro que me dá até desgosto de lembrar. Antes de eu começar a leitura de fato, só vou pedir para você se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui, e também deixar o teu like nesse vídeo. Bom, sem enrolação, vamos lá. Em oitavo, me surpreendeu. Não é um gênero que eu leio tanto, mas é uma autora que eu leio quase todos os livros dela, que foi Não é Amor, da Elie Hazelwood. Eu realmente não gostei dessa história. Eu não gostei do quanto ela se ateve apenas às cenas hot em Não é Amor e se esqueceu de toda a construção dos personagens. Beleza que desde o começo do livro ela já fala, esse aqui vai ter mais cenas de sexo do que o normal. Estou dizendo desde o começo que os personagens, eles descontam qualquer coisa da vida deles em sexo. Até aí tudo bem. O problema não é ter uma cena de sexo a cada 10 páginas, não é isso. Eu também seria, mas não é isso, porque ela já teria me avisado. O problema é que continua sendo um livro de pouquíssimas páginas, onde a autora vai trazer várias cenas hot, e até aí, como eu disse, tudo bem, porque ela já estava sendo avisada desde o início, mas o desenvolvimento do personagem, cadê? As partes onde ela tem um desenvolvimento emocional, onde foi feito, porque eu achei tudo completamente raso, completamente injustificável. Parece que ela só quis botar umas cenas hot solta. Beleza, ela consegue escrever cenas hot bem feitas e daí? Não era isso que eu procurava, já que ela traz uma problemática muito interessante relacionada à vida desses dois personagens e no fim das contas ela não entrega. Eu até fiz um vídeo falando exclusivamente sobre esse livro, vou deixar aqui nos cards caso vocês queiram ver. E é por isso que a Elie Hazelwood, que é uma das minhas autoras de livro de romance romântico favorita, foi uma decepção tão grande esse ano. Em sétimo lugar, creio eu que não vai surpreender ninguém que está no canal há bastante tempo, que é um dos livros de Tog. Esse ano eu li Herdeiros do Fogo, não sei a numeração do livro, se é 1, 2, 3, se é 4, sei lá, porque volta e meia fala que tem o 0.5, tem o 1,5, não entendo, mas é o Herdeiros do Fogo. Por que eu não gostei desse livro? Todo mundo na internet afora me dizia, não, o 1 e o 2 realmente não é tão bom, Lâmina da Assassina não é tão bom, mas quando você chegar em Herdeira do Fogo, você vai ver que a história é maravilhosa. Gente, não é. Me desculpa. Se você é fã, é do seu direito. Você pode amar o livro que você quiser. Você não é obrigada a desgostar do livro que eu desgosto. Mas me falar que esse livro aqui de fato fica bom, não ficou. Ela fica dando reboot na Celina desde o início da história. Ela tenta fazer com que a gente compre uma personagem que seria fodona, a personagem que seria, nossa, ela é muito bolada, ela mata qualquer um que entrar no caminho dela e no fim das contas ela tem umas decisões burra, ela tem umas decisões que realmente, cara, só me irrita. Eu entendo que ela não é tão velha assim, ela tem seus 18, sei lá, 18, 19 anos, não lembro exatamente a idade dela, mas ela é relativamente nova. Só que ela já apanhou tanto da vida que ela não deveria cair no papinho besta como ela cai nessa história. Parece realmente que a Sarah, né, que é a autora, ela só faz a gente ficar entre essa mulher foda e ao mesmo tempo essa mulher tem que ser burra pra que a história dela funcione. Sabe aqueles protagonistas que assim, você vira e fala, nossa, eles são muito sinistros, eles são muito inteligentes. Meu Deus, ninguém deveria mexer com eles. Mas direto o autor faz com que esse personagem seja um tantinho quanto burro, para que daí tenha problemáticas, tenha, sei lá, clímax no enredo, tenha clímax na história, que a gente fique, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer? É isso que eu vejo a todo tempo em Herdeira do Fogo. No final, eu vou admitir que no final eu fiquei curiosa sim, pelo que eu vi no Herdeira do Fogo é a parte do próximo, que vai ficar melhor, mas me desculpa, eu não tenho a menor disposição para ler. Ainda mais que todo mundo, até mesmo quem é fã, fala que eu acho que é um da capa azul, eu não lembro o nome, vou deixar a capa aqui. Fala que esse livro é insuportável e você tem que ler ele antes de ler o último e eles vão ficando cada vez maiores, eu não tenho a menor pretensão de continuar essa série, porque assim, eu tenho muita coisa pra ler que eu tenho quase certeza que eu irei adorar e eu não vou perder meu tempo com Tog mais. Só se um dia, sei lá, eu quiser ler uma farofinha de personagem que faz de conta que é foda, mas na verdade é burra, aí eu pego o Tog de volta. Se você é fã, gente, é isso, minha opinião é essa, não posso fazer nada. Tem muitas pessoas também que odeiam coisas que eu gosto. E a vida é legal por isso, as pessoas são diferentes. Em sexto, esse daqui me surpreendeu real e eu acho que pode ser surpresa pra algumas pessoas também. Eu não gostei nem um pouco de A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende.
Esse daqui, o problema não é como a escrita dela é feita, e sim a escolha que a autora faz em relação à vida e à construção dos personagens. A parte histórica dela continua muito boa, ela continua bem embasada, ela consegue trazer problemas políticos, problemas de governo, golpe de Estado, revolução, o quanto que isso afeta toda uma sociedade, a economia, a saúde, a vida e tudo que a sociedade ali está passando. Isso continua lindamente bem feito pela autora, tá? Mas eu tenho 2 pontos que realmente me estressam nessa história. Primeiro ponto, todo mundo diz que ele é um realismo mágico. Eu não sei se foi a Isabel Allende que disse isso, tá? Então eu não posso botar aqui culpa em relação à autora, mas a única coisa que eu vi de realismo mágico aqui, se eu não me engano, é a pele. Pode ser o cabelo, mas eu tenho quase certeza que é a pele. Mas é dito que uma personagem tem a pele verde. Beleza, ninguém, né, nenhum humano tem a pele verde, então daí nós teríamos realismo mágico. Mas fora isso, absolutamente nada. Se as pessoas falar que espírito é realismo mágico, eu acho até um tanto quanto preconceituoso, afinal o espiritismo é uma religião. A única coisa que tem é uma pele verde. Se for a pele verde, não se enquadra no gênero, é apenas ficção histórica. Pois é, mas eu não vou aqui entrar no mérito do que de fato é dado como realismo mágico ou não, porque como eu disse, eu não sei se é a autora quem fala, eu não procurei saber, eu não sei se são as pessoas que leram o livro que vende dessa forma e tratam a parte do espiritismo como realismo mágico. Eu não sei, tá, gente? Mas agora a parte de fato que eu sei do que eu tô falando e o porquê que me incomoda. Nós temos várias personagens femininas aqui nessa história e nós vamos passar pela vida de várias delas, mas tem vários pontos que seriam interessantes e até mesmo importantes e que a autora não trabalha, ela simplesmente esquece no churrasco. Ela se preocupa em a gente ficar acompanhando o principal, né? Faz sentido, ele é o principal, mas ao mesmo tempo a vida dessas mulheres está em torno deles e o quanto que elas afetam a vida dele e ele afeta a vida delas. São relevantes, são mulheres que fazem parte da família dele, seja sua filha, seja sua esposa, faz um sentido elas estarem ali. Só que além de ela não trabalha o suficiente, ela traz assuntos que ela mesma não conclui, ela mesma não termina, e esse personagem que ele é completamente detestável, faz coisas terríveis, chega num final da história onde eu sinto que ela fala, agora ele tá velho. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas eu senti o seguinte, agora esse cara tá velho e nós precisamos perceber que ele está solitário e sentir empatia por ele e perdoar tudo que ele fez, como se fosse justificável porque ele era novo e inconsequente. Foi o que eu senti e isso literalmente me revolta, faz com que eu me estresse completamente com o livro. Eu não estava gostando desde o início, eu gostei menos ainda quando eu cheguei na metade do livro, eu acho ele extremamente arrastado. E no final eu tive um desgosto real com tudo que eu senti que seria a conclusão da história, sabe? Como se, nossa, ele era apenas um menino, agora que ele é um velho, que ele tá sozinho, que ele tá doente, eu preciso fazer de conta que ele é um santo. Foi o que eu senti. Se você da Casa dos Espíritos gostou bastante, cara, que bom que funcionou pra você, porque eu realmente me senti mal de não ter gostado de A Casa dos Espíritos. Em quinto está O Coronel que Raptava Infâncias. Esse é um livro de não ficção, um livro de true crime de um caso brasileiro, mas que aqui nós não temos tantas informações. Vou falar supostamente, tá? Porque até mesmo o livro não me traz muitas coisas e eu não procurei saber desse caso além do livro. O que seria? Esse seria um coronel, como o nome já diz. Ele faria parte de uma espécie de milícia policial, né? Ele abusa do seu poder, seja de influência ou seja de dinheiro, para conseguir as coisas que ele quer e daí ele explorar pessoas que estão à margem da sociedade. Voltando a dizer, supostamente, porque eu nem sei quem é o homem direito, eu não me lembro mais o nome do cara direito e o próprio livro não traz tantas informações. Esse seria um cara que ele teria mexido com várias mulheres à margem da sociedade, explorado elas, seja para comercialização de drogas, seja sexualmente, até mesmo, quem sabe, ter aliciado crianças e abusado de crianças. Ele de fato fez isso? Não sei. Por quê? Porque a história roda. O autor traz vários relatos, pra mim, na minha opinião, que não acrescentam em nada e a parte que realmente importa, ele saboneta e não entrega. Aí eu penso, pode ser que talvez ele tenha ficado com medo das consequências do livro dele e decidiu não pôr? Talvez. Mas se ele for com medo e viu que a história estava incompleta e, assim, não fazia tanto sentido, para que ele publicou? Não publicasse, então. Não botasse o seu nome na capa, não sei lá, não colocasse o holofote em cima de você mesmo. Afinal, tecnicamente ele estaria mexendo com pessoas perigosas, seria pessoas que teriam poder, seja político, seja de influência, seja de dinheiro, que poderia, sim, prejudicar a própria vida do autor. Mas, assim, cadê? Foi uma história que começou, não entendi pra quê. No meio do caminho, um monte de história solta, que não fazia tanto sentido. E no final, termina de um jeito que você fica tipo, ok, e o que aconteceu de fato?
Não sabemos, não sabemos. Em quarto, eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não colocava esse livro, porque eu li ele em inglês, e eu fiquei na dúvida se era uma limitação, assim, da minha compreensão da língua e tal, mas ele também já saiu em português, que é Before You Say I Do, e em português foi a tradução literal, que é Antes que Você Diga Sim. Não lembro qual editora lançou, mas é esse livrinho aqui, vou deixar a capa aqui. Pois é, eu vi resenhas, eu vi pessoas que já leram esse livro, e todas elas tinham uma opinião próxima a minha, então daí eu falei, não, vou realmente botar aqui nessa lista. E qual é o meu problema com esse livro? Ele vai contar a história de duas mulheres, uma delas está noiva e ela contrata a outra mulher para ser a sua madrinha de casamento. Exatamente. Essa aqui trabalha como madrinha profissional das noivas. Elas começam a se envolver romanticamente, até aí ok, né? Uma comédia romântica. A gente entende que extrapola um pouquinho, por exemplo, eu não sei se alguém trabalha como madrinha de casamento realmente, se as pessoas contratam uma pessoa especificamente para isso, mas assim, releva, comédia romântica. Só que nós temos uma história onde as duas protagonistas são chatas, o relacionamento delas não tem tanta química assim, não tem desenvolvimento nenhum, é simplesmente uma dúvida da noiva se o que ela está fazendo é tão errado quanto parece, se ela está traindo o seu noivo é tão errado. O noivo dela é um bocó, é um fantoche na história, ele não tem relevância nenhuma, desenvolvimento nenhum, ele é como se nem tivesse. A madrinha é a pessoa mais interessante, mas ainda assim também nada demais, nada demais. Aí vocês perguntam, Liliane, será que é um preconceito seu com comédia romântica? Gente, não é. Eu gosto bastante, por exemplo, da Ellie Hazelwood, ela escreve comédia romântica. Eu gosto bastante de filmes de comédia romântica. E eu peguei esse já esperando aquela farofinha gostosa. Então não é tipo expectativa versus o que o livro me entregou. Também não é isso. É uma comédia romântica ruim. Por exemplo, vou trazer aqui uma outra comédia romântica que também envolve casamento. Não é com madrinha, não é isso. Mas eu gostei bastante, que é Delilah Green Não Está Nem Aí. Ela tem também uma temática de relacionamento entre duas mulheres. Tem um casamento ali dentro, não é uma madrinha e uma noiva especificamente. E aqui, essas duas personagens dela têm química. Eu me interesso pela Delilah, me interesso pela outra personagem. Tem um pouquinho do background das duas, um pouquinho da vida delas. Só que no Before You Say I Do, não tem nada. Absolutamente nada. Pra mim, sendo o mais sincera possível, beirou uma história fetichista. Vou falar exatamente isso. Onde a pessoa que escreveu só quis fazer uma história de duas mulheres se pegando. Pronto, e é por isso que eu não gostei de Before You Say I Do. Chegamos no top 3. Aqui eu tive um pouquinho de trabalho para escalar qual seria primeiro, segundo e terceiro, mas vamos lá. Em terceiro lugar, eu coloquei a duologia da N.K. Jemisin, uma autora que eu tinha uma expectativa muito grande para ler, mas que eu fui começar por Nós Somos a Cidade e em sequência Nós Fazemos o Mundo. Dos dois livros, eu gostei menos ainda de Nós Fazemos o Mundo, então ele está aqui, né, para representar a duologia. Eu tenho a trilogia da Terra Partida e tem a Lua de Sangue dela, que eu também tenho vontade de ler, mas assim que eu perder um pouquinho de ranço, já que me falavam tão bem que a minha expectativa era alta. Mas além disso, além da expectativa, nós temos aqui uma fantasia urbana, onde ela vai trazer uma coisa meio Lovecraftiana, então aí ok, é interessante, é legal, mas ela é muito regionalizada, então creio eu que a menos que você mora ali em Manhattan, em Nova York, por ali, você talvez não vai se importar com nada do que está acontecendo. É uma disputa de cidades, faz sentido até então, mas mesmo assim, sei lá. Todas as cidades que não sejam dos Estados Unidos, eu achei elas extremamente estereotipadas. Nós temos uma grande salada de muita coisa acontecendo, muita coisa sendo apresentada e nada sendo desenvolvida. E o segundo livro, ele conseguiu ser ainda mais complicado, porque seria a conclusão dessa história, a explicação do que está acontecendo e o desenvolvimento do vilão, né, do poder ali maligno que está em volta deles. E é fraco, a explicação é fraca, a explicação é ruim, ela é mal desenvolvida, fica coisas sem concluir, sem realmente ter uma explicação lógica, parece que foi só jogado. E se eu não me engano, os agradecimentos dela, tem um tempo que eu li esse livro, tá? Eu li ele no começo do ano, mas a autora fala algo do tipo que ela também não estava tão satisfeita com a história, que era para ser uma trilogia, mas ela finalizou em 2, teve a pandemia no meio do caminho que prejudicou o processo de escrita dela, e que ela achava que não tinha ficado tão bom. Eu entendo que ela também pode não ter gostado tanto, mas se ela não gostou antes mesmo de publicar, por que publicou desse jeito? Talvez não era melhor ter deixado em stand-by e talvez ali ter revisado para publicar mais pra frente. Não sei se era questão contratual e ela tinha prazo para finalizar, não sei se era isso. Mas a minha primeira experiência com a N.K. Jemisin não foi favorável, eu realmente não gostei. E daí eu tô ali esperando esquecer um pouquinho mais de Nós Fazemos o Mundo, para, de fato, eu pegar a trilogia da Terra Partida, já que eu tenho até ela completa aqui em casa me esperando. Em segundo lugar, nossa, daqui pra frente vai ficando difícil, porque, cara, os livros vão me decepcionando real. Esse daqui eu terminei recente, eu terminei literalmente ontem, que é Toda a Chance Tem Chá.
E essa é uma história que eu tava de olho desde sua pré-venda, desde o seu lançamento, eu também já queria comprar o livro. E cara, que história estranha. Era pra ser uma cozy fantasy, caso você não saiba o que é cozy fantasy. É uma história que ela vai trazer a fantasia de uma maneira aconchegante, de uma maneira onde você vai sentir um quentinho, você vai sentir meio que abraçada. Aquele clima, sei lá, de fim de ano, aquele clima de Natal, tomar um chocolate quente, ler um livrinho, aquela coisa realmente relaxante. Essa é a ideia da cozy fantasy, você se sentir em casa, meio que isso. Só que é uma história que vai trazer um relacionamento entre duas mulheres, que era pra ser fofo, tá? Eu vou enfatizar, não era para ser fofo, só que ela traz atitudes tóxicas das duas partes, uma mais que a outra, mas das duas partes, e essas atitudes são disfarçadas. Por exemplo, tem uma falando, eu sinto inveja de fulano porque o cabelo da esposa dele é comprido e o seu não, entre aspas, tá? É mais um pensamento. Ou então manipulações psicológicas, por exemplo. Ah, eu queria comprar tal lugar. Ah, mas se você não quiser, a gente não compra, tá? A gente vai fazer o que você quiser. Lógico que eu estou dizendo com as minhas palavras, tá, gente? Mas são atitudes que acontecem durante toda a história. E isso não seria um problema se não fosse um livro de cozy fantasy. Isso não seria um problema se fosse uma história onde a autora não faz essas atitudes parecerem fofas, onde a autora não traz esse tipo de coisa como se fosse algo normalizado, como se fosse algo que todo mundo deveria fazer e que você não tem nem por que se preocupar no seu relacionamento. E ainda tem uma atitude que eu acho pior, é a maga, e ela tem sentimentos que são um pouco incontroláveis e quando esses sentimentos se descontrolam, o poder dela também descontrola e ela pode acabar afetando, machucando as pessoas que estão ao seu redor. Acontece essa cena específica dela machucar alguém? Não acontece, tá? Porque ainda assim é um livro de cozy fantasy, pelo menos ele tenta ser. Mas só de ter uma pessoa que não consegue controlar os próprios sentimentos, que tá ali meio que ameaçando a segurança física das pessoas que estão ao seu redor, que tem alguns palavrões que não fazem o menor sentido. De vez em quando ainda tem umas brincadeiras meio que sexuais, bem de leve, tá? Mas tem. Isso não encaixa no cozy fantasy. Isso não encaixa. Não faz parte do gênero. E pra piorar tudo, as duas personagens são chatas. Essas duas personagens eu nem falei o nome, mas uma é Reina e a outra é Kyanfi. Cada uma tem uma coisa específica que eu acho estranha. A Kyanfi, ela é um pouco controladora e ela quer as coisas do jeito dela. E é ela quem tem problemas de controlar alguns sentimentos e poder acabar afetando as pessoas que estão ao seu redor. E nós temos a Reina, que tem um sentimento de inferioridade. Ela endeusa um pouco a Kyanfi. Ela endeusa todas as coisas, ela acha que ela não merece nada. E é ela também que fala sobre a Kyanfi ter cortado o cabelo e ela sentir inveja dos homens que têm mulheres de cabelos compridos. Como se, não sei, não é explícito, mas eu senti uma coisa meio atravessada, como se mulher de cabelo curto não fosse mulher, ou, ai, não sei, gente, bateu estranhão. E esse era um livro que não era pra me despertar esses sentimentos. Aí você me pergunta, nossa, por que você foi ler essa história? Primeiro, que ele é vendido como uma cozy fantasy, a capa é lindíssima, olha pra essa capa e me fala que ela não é linda. E além de tudo ainda, ele tem atrás escrito que são para os fãs de J. Clooney, né, que é a Casa do Macerulho, e também para os fãs do Travis, que é Cafés e Lendas, um livro que eu já li, ele tá no clube e foi muito divertido, muitas pessoas gostaram, teve gente que favoritou, deu 5 estrelas, era aconchegante, era gostosinho. E a gente vem pra Toda Chance Tem Chá, que a própria autora até fala, eu não vou nem tentar disfarçar que eu me baseei muito em Cafés e Lendas, só que é um Cafés e Lendas mal feito, um Cafés e Lendas que, cara, me desculpa, se fosse qualquer outro gênero ainda ia, mas cozy fantasy esse livro aqui não é, ele não me desce, e é por isso que eu acho que ele me estressou tanto. Era um livro pra me fazer sentir prazer, pra me sentir feliz e achar que eu fechei o ano com chave de ouro e no fim das contas o livro que eu terminei ontem vai entrar em segundo lugar nos piores do ano, sabe? É uma decepção muito grande. Então, chegamos no primeiro lugar. E o livro que mais me despertou ranço, que mais me deixou nervosa, que me deu decepção, raiva, me deu vontade de deixar de ser leitora esse ano, foi ninguém mais, ninguém menos que a conclusão de uma trilogia que o primeiro livro era meu favorito, que é A Deusa em Chamas. A conclusão da trilogia da Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, uma autora que eu dizia poderia ser uma das minhas favoritas, né, porque eu tinha lido 2 livros dela, e eu já falava, cara, ela escreve muito bem, ela vai se tornar minha autora favorita, certeza. E que decepção que foi esse terceiro livro. Putz, grila.
Eu fiz um vídeo quando eu li esse livro explicando por que ele é tão ruim, por que as coisas não têm explicação, por que a autora simplesmente começa uma história maravilhosa e não consegue finalizar de forma satisfatória, por que a autora pega a personagem dela, que já é insuportável, e deixa ainda pior, a guerra não faz o menor sentido, todas as conclusões, artimanhas políticas, as pessoas que eram pra ser inteligentes viram burras do nada, só pra história finalizar, o pessoal fica andando em círculo por motivo nenhum, e ela tenta botar cenas que aqui sim, nesse terceiro livro, é apenas para chocar e não choca, porque ela é vazia, porque a cena não faz o menor sentido. Parece que a Ref Kuang gastou tudo que ela tinha para gastar de bom em A Guerra da Papoula. O segundo livro eu gostei bastante, ele tinha sim seus problemas no desenvolvimento da Rin, que é a principal, mas ainda assim eu gostei do livro. Só que o terceiro, ele consegue enfatizar ainda mais os problemas que tem no segundo e consegue terminar de um jeito odioso. Caso eu não tenha deixado claro ainda, esse livro é realmente o maior desperdício de tempo, horas que não voltam. É uma série que começou com tudo e finalizou muito ruim. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam da trilogia como um todo, tanto é que eu já recebi vários comentários nesse vídeo, vou deixar até nos cards, defendendo a história e dizendo que eu li de má vontade, que eu não sei ler, ou então que eu li com desatenção, ou que eu tô só de implicância. Já recebi vários comentários sobre isso nesse vídeo. E, gente, coisas que eu acho que eu já falei aqui no top, né? Não sei se eu já falei, mas pessoas têm opiniões diferentes. Pessoas gostam de coisas diferentes. Para mim, as justificativas que a Kuang usou para a história finalizar não foram boas. Do nada ela mete uma escola de X-Men no livro e eu não compro isso. Se você não leu ainda, talvez você não esteja entendendo, mas eu não compro isso. E nada para mim justifica. Algumas pessoas vão ter gostado? Claro que vão. E eu não tô dizendo que essas pessoas gostaram porque elas estão erradas. Não é isso. Mas a mim, como leitora, eu não gosto desse tipo de conclusão que pra mim é fraca. Eu não gosto desse tipo de conclusão que eu achei sim que a Ref Kuang não tinha mais como finalizar a série dela. Ela não sabia como terminar aquilo e ela precisava terminar. E no fim das contas ela me trouxe uma cena que era pra ser emocionante, chocante e fazer basicamente eu desistir assim, ó. Nossa, eu estou devastada e eu só fiquei com raiva, porque foi uma cena completamente desnecessária, mal construída e que não me trouxe emoção nenhuma. Tanto é que no início do livro ela fala para os meus queridos leitores: pegue o balde ou o lenço, não sei, pra você guardar as suas lágrimas. E eu não chorei em momento nenhum do livro, só se for de ódio, porque de tristeza simplesmente não me despertou. Cara, caso você não tenha visto esse vídeo ainda, vai assistir depois desse, assista Das em Chamas, que você vai entender o porquê que eu realmente detestei essa trilogia. Detestei tanto que pra mim ele manchou A Guerra da Papoula, que era um livro que, cara, ele era tão bom. Ele era tão bom, e o terceiro foi desgosto. Eu não lembro se eu dei 1 estrela ou 1,5. Pra mim é daí pra pior, sabe? É daí pra pior. Porque você fala, ah, e a escrita da Kuang é ruim. Não é que a escrita dela é ruim, mas não tem história. Não tem história para ser contada. Ela fica no ponto A, fica dando a volta, acontece um monte de coisa sem sentido nenhum, pessoas morrem por motivo nenhum, só porque ela precisava matar pra história chegar no final. E quando chega no final você fala, hã? É isso? Grandes coisas. Bom, cansei de reclamar também de A Deus em Chamas. É isso, gente. Deixa aqui embaixo nos comentários se algum desses livros que eu odiei, talvez você tenha gostado. Acontece, tá? As pessoas têm opiniões diferentes. Pode deixar aqui e me explicar por que também que você gostou. Não precisa me xingar. É totalmente desnecessário. Não precisa, não precisa. Já me xingaram muito na Deus em Chamas. Já me xingaram com bastante vontade. Não há necessidade. Mas obrigada por você ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever nesse vídeo caso você ainda não seja inscrito. E provavelmente semana que vem já sai os melhores do ano também. Eu só preciso conseguir ranquear eles, porque, nossa, esse ano eu li livros bons, tá? Tá difícil eu conseguir botar primeiro, segundo, terceiro. Mas vem por aí. Beijo e vejo você no próximo vídeo.